Oi, pessoal! Então, estamos aqui, né, para mais uma lição da nossa EBD e hoje estamos com a lição 5, que tem como título O Vencedor Vencendo o Abatimento da Alma, com o pastor Carlos Henrique. O texto base é Salmos 42:11. E eu vou ler aqui com vocês. Vamos lá. Salmo 42:11. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quantas vezes, né, a gente já não ouviu esse versículo, né? E tem até músicas, né, que trazem ele. E, e assim, com isso que a gente está passando no momento, né? Pandemia, isolamento social, muita gente que já tinha depressão, o negócio deu uma piorada, e algumas que não tinham, né, acabaram adquirindo, ansiedade, as pessoas ansiosas, sofrendo bastante aí tudo isso acontecendo. E aí esse versículo vem como chave, assim, pra gente, por que está batido a minha alma, né, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, e aí o pastor, de início assim da lição, ele traz uma pergunta, duas perguntas na verdade. Como vencer os pensamentos negativos que afetam o nosso emocional? O que podemos fortalecer, o que pode nos fortalecer em meio a notícias e publicações ruins, né? A gente está sendo bombardeado, né, por informações, a TV então nem se fala, né? Todo momento, a cada minuto, uma notícia ruim sobre a saúde, sobre a economia, sobre o governo, enfim, diversas e diversas informações e publicações até na própria rede social. Às vezes a gente vai para a rede social para dar uma descontraída e ver coisas lá que, tipo, ali não era para ser, né? Para quem busca a rede social como uma fuga, né? Como um modo de fugir de tudo, acaba sendo um pouco desnecessário ver essas coisas lá no Facebook, Instagram, enfim. Mas nós somos bombardeados, né? Diariamente, a cada momento, por essas informações ruins, né? E aí o que a gente pode fazer, né? O que fazer para sair, né, disso tudo e não se deixar, né, levar e não se deixar abater por tudo isso que está acontecendo, né? O Salmo 42, ele é um cântico de lamento, de desorientação, é uma canção triste, de alguém que sofre e que está completamente perturbado. Então se você ler o capítulo 42, a gente vai ler ele, né, e vai explicar, mas se você puder ler também, você vai perceber, né, que o decorrer do capítulo ele vai falando coisas que retratam, né, o sofrimento dele, ele no momento, na verdade deles, né? Porque o Salmo 42 é um cântico dos coraitas, que são os sacerdotes responsáveis pela adoração. E aí, quais são os principais ensinamentos que a gente pode tirar desse capítulo 42, né, desse cântico? E aí a resposta está nos 4 pontos das lições de hoje, da lição de hoje. Tá bom? Então vamos dar sequência. O primeiro ponto. Em dias de desesperança, busque a Deus. Tá no versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui com vocês. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, ele fala que como suspira a coça. A coça, pesquisando aqui, é a fêmea do veado, né? E ela, quando tá buscando por água,
tipo, faz um som, né? Transmite um som. E no meio do deserto, a água não se encontra na superfície. Você só vai encontrar água nos montes, que é lá na fonte mesmo, que é onde a água sai, onde a água é produzida, né? Onde a fonte de água. Então, para subir, existe todo um sacrifício, né? Não só para a costa, como até para a gente mesmo, se um dia estiver perdido no deserto, a gente vai precisar subir, escalar, né, um monte e é uma tarefa árdua, difícil, ainda mais quando você está desesperado, né? E a fonte da vida não são fontes humanas, e sim dependência de Deus. Porque às vezes a gente recorre, né? A gente tem essa tendência de recorrer para coisas naturais nossas, né? Tô precisando de dinheiro, vai atrás de um empréstimo. Tô precisando de, sei lá, a gente tá precisando de alguma coisa, a gente sempre procura meios humanos, meios reais, né? A gente nunca, não é que nunca pensa, mas fica meio que em segundo plano pensar que a gente pode recorrer para Deus, né? Que é você sentar e se concentrar ali, ter uma conversa com Deus e buscar respostas através dele, né? Em dias de tranquilidade, qualquer coisa nos satisfaz. Então, quando a gente está bem, qualquer coisa que a gente faça pode nos satisfazer. Mas, em meio às tribulações, a nossa alma tem sede de Deus, né? Então, quando a gente sente sede de Deus, a gente tem que buscar a Deus. Então, quando você sentir essa sede, tiver nesse desespero, busque em Deus, né? Busque nele, como a gente vem falando nas lições dessa revista, né? Tudo vai se ligando muito. E a fonte, o foco nosso tem que estar sempre em Deus, sempre com Ele, né? Sempre nele. E aí traz o pastor Carlos traz aqui um outro versículo em Hebreus 4, 14 a 16. Eu vou dar uma lida aqui com vocês rapidinho. Ai, gente, perdoem o meu nariz, porque tá difícil. Mas vamos lá, a gente consegue. Hebreus 4, 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, né, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E aí ele aqui nos compara a Jesus Cristo, com a grande diferença de que nós somos pecadores e Jesus Cristo não pecou, certo? E aí o pastor Carlos Henrique traz uma frase do pastor Charles Spurgeon. Imagino que seja americano, não conheço. Mas eu achei interessante a frase para compartilhar com vocês. A melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda é desejar de Deus. Porque ao estar com Deus, ao desejar a Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós, certo? Então, fica aí essa reflexão desse primeiro ponto pra gente, certo? O segundo ponto, em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Aí a gente vai fazer a leitura dando continuidade, né? Fazer a leitura do versículo 3 ao 5. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo
e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. Então, nesses versículos, né, de 3 a 5, eu coloquei aqui uma observação, né, questionamento de pessoas em meio a situações difíceis e às vezes até nós mesmos, né, até nosso próprio questionamento. E aí aquela questão, tipo, as pessoas perguntarem, você tá passando uma situação difícil e aí as pessoas que não acreditam em Deus, elas aproveitam essas oportunidades para questionar, dizer assim, ué, você tá doente? Mas cadê o teu Deus? Ué, mas você tá passando por dificuldade financeira? Cadê o seu Deus? Você tá passando por qualquer dificuldade que seja. E aí as pessoas aproveitam essas oportunidades, né, para questionar, cadê o teu Deus, né? Por que ele tá deixando você passar por isso, né? E aí, no versículo 4 ele fala, né? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, né? Então, ele lembra de tudo que passou, né? O salmista, nesse cântico aqui, ele lembra de tudo que passou com Deus. E ele derrama, né? Sobre a alma dele tudo isso. Então fica, né? Espera em Deus, confia, acredita. Nós precisamos aprender a termos respostas para os questionamentos do nosso coração. Então não só as pessoas fazem questionamentos, como nós mesmos, né? A gente mesmo às vezes se pega fazendo questionamentos, a gente está aflito e está passando por dificuldade e tal, e pergunta a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso e tal? Então, busca nesses questionamentos, né, obter respostas. Às vezes a gente fica só esperando de Deus, mas a gente mesmo, né, fazendo aquilo que eu venho falando, né, nas lições. As lições são continuidades, né? Então o que eu venho falando é de você parar, raciocinar, porque quando você para e coloca o pé no chão e raciocina, você consegue ter uma visão mais ampla, né? Quando você externaliza, né? Coloca para fora, você consegue visualizar melhor e aí, talvez até você mesmo encontre respostas sozinho. Lógico que com auxílio e ajuda de Deus, mas assim, sem nada muito mirabolante, tipo, Deus me dá um sinal se chover ou se cair um raio, é um sinal. Não precisa de nada disso. Às vezes só nesse processo de autoanálise você já consegue obter respostas, certo? O terceiro ponto, em dia de desesperança, lembre-se de Deus. Aí dando continuidade, versículo 6 a 8. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Herom, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fagor das tuas cadatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao meu Deus, minha vida. Então, ele lembra, né, nesses versículos aqui, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão. Todas essas citações aqui, ele está falando do monte, né, do alto. Aí volta aquela questão lá da fêmea do veado, né, de subir o monte. E aí ele fala aqui, um abismo chama outro abismo. Nesse momento aqui, ele está descrevendo como se ele estava se sentindo como se tivesse uma tempestade, né? Porque Catatubas, tupas, né? Tô falando do B, significa cachoeira, cascata. Então, assim, ele está inundado numa tempestade. Ele está descrevendo aqui como que ele está se sentindo. Porque às vezes a gente trata muito do físico, mas
dentro da alma, dentro de nós mesmos, a gente tá numa tempestade. Às vezes por fora tá tudo ok, tudo legal, você consegue transparecer para as pessoas que tá tudo certo, mas por dentro você tá dentro de uma tempestade. Você tá vivendo uma coisa terrível. E aqui ele tá falando sobre isso, né? Tanto que ele fala: contudo, o Senhor durante o dia, aqui passa, desculpa, ele descreve, né, tudo isso, as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Então é uma coisa muito interna, né? Às vezes a gente está muito ligado com o externo, mas o interno é o que preocupa mais, né? E aí ele fala, né? Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. No versículo, o salmista não vê os problemas e as lutas como algo do diabo ou consequências de seu pecado, mas consegue ver tudo como oriundo das ações de Deus, né? Que é o que ele fala no versículo. Então, assim, a gente tem um péssimo hábito, né, de colocar tudo culpa no diabo, né? As expressões que foram criadas, né, pisa na cabeça do inimigo, né, e todas essas expressões que foram criadas para tirar realmente do foco. O que a gente vem aprendendo é que existe sim, né, uma ação do diabo, mas não é só dele, exclusivamente dele. Tem muitas coisas que acontecem por ações nossas, tem muitas coisas que acontecem também por permissão de Deus, né? E nesse versículo, nesse capítulo em específico, né, ele fala que é oriundo de uma ação de Deus, certo? E se as ondas agitadas tiverem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo, ou amadurecimento, crescimento e maturidade. Então, nesse texto, nesse capítulo específico, o salmista ele consegue reconhecer que o que ele está passando foi uma permissão de Deus para que ele adquirisse amadurecimento, crescimento, né? Consequentemente, a maturidade. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Sempre questionar, o questionamento que ele fala é em relação a isso. Questionar para tentar entender, desvendar esse mistério. Isso não é nenhum bicho de sete cabeças, gente. A gente consegue fazer isso. Isso não é um privilégio só meu ou de outra pessoa. Todos nós podemos fazer isso, todos, né? Em oração, buscando em Deus, a gente consegue sim fazer esse questionamento e levantar, fazer obter essas respostas, tá ok? E indo para o quarto ponto já, para finalizar, em dia de desesperança, persevere. O versículo 9 ao 11, já finalizando. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E aí, nesse versículo, né, ele vê, de novo, ele traz os questionamentos, apesar das convicções. Ele tem a certeza, né, ele já vem no capítulo todo destrinchando, e ele já tem a certeza e a convicção de que aquilo é Deus. Mas mesmo assim, ele continua questionando. Isso é normal. Aconteceu anos antes de Cristo, aconteceu durante a vinda de Cristo, aconteceu depois da vinda de Cristo e vai permanecer assim, certo? Apesar de tudo que nos acontece, precisamos trazer à mente a certeza de que um Deus presente, que é Emanuel, Deus conosco. E aí o pastor, né, dessa lição, ele fala, né, não apressar em exortar os que sofrem, né? Aquela famosa frase, né? Depressão é falta de Deus, né? Muita gente fala essa frase de forma muito equivocada, né? E nós sabemos que não é.
E o fato que dele falar não apressar em exortar os que sofrem, é tipo, se você tá presenciando uma pessoa, tá perto de uma pessoa que tá sofrendo, está reclamando, está abatida, está deprimida, enfim, qualquer outra coisa, não questione essa pessoa. Você não tem autoridade para questionar, para dizer para ela que ela tá com falta de Deus, ela tá orando pouco, ela tá buscando pouco. Você não tem autoridade nenhuma para falar isso. E nem é legal. Imagina você passando por uma situação difícil e vir uma outra pessoa e dizer para você que questionar você e dizer assim: nossa, mas cadê teu Deus? Cadê a tua fé? Cadê? Gente, uma pessoa quando ela tá passando por uma dificuldade, o que ela menos precisa é disso. E em meio ao sofrimento de alguém, não fale, não fale. Esteja apenas ao lado, acolhendo a pessoa. E isso será o suficiente. É só isso. Só espera a pessoa, deixa ela falar. A pessoa, quando ela tá mal, quando ela tá em dificuldade, ela só quer falar. Então, se ela buscou você, é pra você ouvir ela e não ficar julgando, questionando ela. Você tem que simplesmente, a não ser que ela pergunte pra você alguma coisa, te peça algum conselho, alguma orientação, aí você tem a abertura pra falar o que você acha. Mas tome muito cuidado pra não fazer julgamentos, né? Porque só sabe o que tá passando, o que tá sentindo, quem tá na pele, entendeu? A gente de fora é muito fácil, é tudo muito fácil quando a gente tá de fora do problema, né? É muito fácil de ver uma solução, é muito fácil de julgar, né? Tipo, você olha a pessoa passando por aquilo e você, tipo, nossa, mas a pessoa tá sofrendo por causa disso? Uma coisa tão pouca, uma coisa sem sentido, mas pra você é dessa forma, mas pra aquela pessoa não. Entendeu? Então não menospreze, não existe balança para medir problema. Ah, o meu problema é maior, o problema daquela pessoa é menor. Não existe isso. Não existe, né? E não esqueça a alma, né? Falando pra gente, o Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Persevere e isso vai passar, certo? Então, por mais que as coisas de fora, né, nos atinjam, fazem nos abater, né, esteja sempre ligado na alma, no espírito e foque nisso, né, foque em Deus, esteja sempre, sempre, sempre ligado e conectado com Deus, independente de tudo que acontece na sua vida, certo? Eu vou trazer uma reflexão de uma situação que eu pensei, né, refleti essa semana sobre o e se. Eu particularmente tenho pavor do e se. Não que eu não faça, eu faço. Eu faço eu cometo esse erro do e se. Mas aqui vai uma reflexão para todos nós, inclusive para mim, certo? O que eu quero falar com o e se? Aconteceu alguma coisa, algum episódio, e aí você começa. E se acontecer tal coisa? E se não acontecer tal coisa? E se der problema nisso? E, cara, esse se me mata. Quando eu me pego fazendo isso, fazendo esses questionamentos, eu me policio. E aí é isso que eu quero trazer pra vocês. Se policiem. Porque isso é muito de gente ansiosa. Pessoas ansiosas fazem muito isso. Então acalma o coração, porque você acaba sofrendo por antecedência de uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Porque esse se ele pode acontecer? Pode. Com certeza ele pode acontecer. Mas e se ele não acontecer? Aí você vê uma situação, aí você se enche de si, coloca uns 10. E se acontecer isso? E se? É igual quando você está planejando, vamos supor, uma viagem. Vamos colocar esse exemplo para a gente entender, né? Vamos lá. Eu estou planejando fazer uma viagem, certo? Aí eu vou pontuar algumas coisas. Aí eu coloco, poxa, e se chover? E se eu não conseguir alugar um carro? E se eu não conseguir
alugar o hotel, o apartamento. E se, enfim, eu acredito que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, certo? O que acontece? Você tem que usar esse se de forma prática e racional. Quando ele é prático e racional, você consegue jogar ele para fora e ali você já resolver, certo? Agora, se você joga o e se sem perspectiva nenhuma, simplesmente por jogar, cara, você só tá sofrendo por antecedência. Só sofrendo por antecedência. Porque se você pensa, e se eu não conseguir alugar o carro? Mas você for lá e dizer assim, mas eu posso me antecipar em relação a isso. Eu já posso pesquisar as empresas do carro, tal, e valor e tudo, até ligar para eles e já perguntar se eu posso alugar, como que eu posso alugar, enfim, tirar todas as suas dúvidas, certo? Mas quando você não tem solução nenhuma para o e se, cara, esquece. Esquece. Você só vai sofrer por antecedência, certo? Então, assim, se policiem toda vez que vocês se pegarem nessa onda do e se, se policiem. Não estou dizendo para não fazer, até porque, como eu disse, eu mesmo faço isso. Eu fiz isso quando o pastor anunciou sobre a volta do culto. Eu estava com o Nelson e aí a gente se questionou, tipo, e se chegar 45 pessoas e eu estiver no meio do caminho e eu chegar lá na igreja e, tipo, tá, deu 45 e aí eu vou ter que voltar para casa, né? Porque a gente tá com a volta do culto, né, nesse domingo. E a lotação é de 45 pessoas. E aí eu fiquei me questionando em relação a isso. Só que, tipo, sem necessidade, sofrendo por antecedência. Por que não esperar o domingo e ver como que vai acontecer as coisas, certo? E aí eu tô gravando esse vídeo agora de manhã, né, domingo de manhã, e eu já vi, né, no grupo, o pastor fazendo tipo uma contagem no grupo da igreja. Então quem tá no grupo da igreja tá acompanhando a contagem das pessoas, do público dentro da igreja. Então a minha preocupação, a solução tá aqui, hoje, domingo. Era só eu esperar. Porque eu fiquei questionando uma coisa e outra. Questionei eu e Nelson. Mas aí, tá, quando você for questionar alguma coisa desse tipo, questiona para a pessoa certa. Quem era a pessoa certa para eu perguntar em relação a isso? O pastor, né? Era para eu mandar uma mensagem para ele, tá, pastor, mas me tira uma dúvida. Isso, isso, isso. Só que no momento, como eu me policio em relação ao e se, né? Eu acalmei meu coração e falei assim, deixa acontecer. Deixa rolar e vamos ver como que vai ser. Pronto. Esperei até domingo e vi como é que tá funcionando. Nem precisei perguntar do pastor, já obtive a resposta hoje mesmo. Entendeu? Então, assim, acalma. A resposta vai chegar. Uma hora ou outra ela vai chegar. Então não tem porquê você ficar nessa angústia, nessa ansiedade por uma coisa que vai ter resposta. Ou não. Ou não. Mas preste atenção nesse si, sabe? Não deixa ele tomar conta de você. Você é mais forte que isso. Então, assim, eu trouxe aí pra vocês um exemplo, né? E essa reflexão pra vocês. Eu achei que casou bastante, né, com a lição de hoje, né? Que fala sobre vencendo o abatimento da alma, né? Às vezes a gente tá muito perturbado aqui dentro, então relaxa, relaxa. Relaxa e deixa as coisas acontecer, certo? Então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe aí essa semana de vocês. E eu estou super, super, super feliz de estar voltando finalmente o nosso culto. Não normal, né? Não está na nossa normalidade, mas estamos aqui, estamos voltando. Graças ao nosso bom Deus. E estejam atentos, né, aos horários, às normas, diretrizes, né? Usar máscara, álcool em gel, respeitando a limitação, né, do público dentro da igreja, não abraçar os irmãos, enfim. Né? Infelizmente, nesse momento nós não vamos poder abraçar, beijar, vai ser bem difícil.
né? Principalmente pra mim, que gosto muito de abraçar, de beijar, mas é isso aí. Como diz o nosso pastor, superar, adaptar e ser feliz. Certo? Então é isso, minha gente. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.